Antes do cinema, antes mesmo da literatura, o vampiro já assombrava a humanidade. Nas vilas remotas da Europa Central e Oriental, ele não era um nobre charmoso, mas um medo visceral que rastejava para fora das sepulturas. No folclore romeno e eslavo, ele era conhecido como Strigoi, Moroi ou Upir, um cadáver reanimado, inchado e infeccioso, que se recusava a permanecer morto. Essa criatura não trazia sedução, trazia doença. Era a personificação da peste, a sombra da morte inexplicável que ceifava famílias inteiras numa época em que a ciência não podia explicar o contágio. O medo era tão real que gerou rituais desesperados. Para impedir o retorno do morto-vivo, as pessoas decapitavam os cadáveres, enfiavam estacas em seus corações, os enterravam com foices no pescoço ou os queimavam até virar cinzas. Eram tentativas de matar aquilo que já não vivia. Foram essas histórias sombrias, nascidas do pavor da contaminação e do desconhecido, que viajaram no tempo e infectavam a imaginação de autores vitorianos, dando a eles a matéria-prima para criar um novo tipo de horror. Foi desse caldeirão de medos e lendas que Bram Stoker tirou a essência do seu Drácula. Um vampiro que, antes de ser nobre, era pura doença e fome. Mas e se o vampiro não fosse apenas um mito, mas um reflexo da podridão coletiva? E se eu te dissesse que uma das maiores obras-primas do terror nasceu de um crime tão ousado que o filme foi literalmente condenado à morte? A ordem era clara: todas as cópias deveriam ser queimadas e sua memória apagada para sempre. Mas assim como seu espectro, ele se recusou a morrer. Essa não é só a história de um vampiro. É a história de como Nosferatu desafiou seus criadores, a justiça e o próprio tempo para se tornar um ícone imortal. Como um plágio descarado se transformou numa lenda que assombra o cinema há mais de um século? A resposta está nas sombras, na praga e na mente genial de um diretor que ousou transformar uma criatura em algo muito pior. Para entender a jornada de Nosferatu, a gente precisa voltar no tempo, para uma época em que o cinema ainda engatinhava e o mundo tentava se curar de uma guerra terrível. Estamos na Alemanha, durante a turbulenta República de Weimar, onde um novo movimento artístico tomava conta das telas, o expressionismo alemão. Era uma arte que não queria mostrar a realidade como ela é, mas sim expressar as angústias e os medos da alma humana com imagens distorcidas, sombras gigantes e atuações fora da curva. E foi nesse cenário que uma pequena e ambiciosa produtora chamada Prana Film nasceu. Seus criadores, Alben Grau e Enrico Dieckmann, eram fascinados pelo ocultismo, e até o nome Prana veio de um termo em sânscrito para energia vital. Eles tinham um único objetivo: fazer filmes sobre o sobrenatural. E para sua primeira, e como veremos, única produção, eles miraram alto: adaptar o maior romance de vampiros de todos os tempos, Drácula, de Bram Stoker. Só tinha um pequeno problema: eles não tinham a menor intenção de pagar pelos direitos autorais. A decisão da Prana Film de adaptar Drácula na cara dura foi o pecado original que deu vida a Nosferatu. O estúdio achou que conseguiria enganar a lei com uma estratégia simples: mudar os nomes e os lugares da história. Foi assim que o charmoso e aristocrata Conde Drácula virou o grotesco Conde Orlok. O herói Jonathan Harker foi rebatizado para o ingênuo Thomas Hutter. Sua amada Mina se tornou a frágil Ellen, e a Londres vitoriana deu lugar à fictícia cidade portuária de Wisborg, na Alemanha. O roteirista Henrik Galeen ficou com a missão de fazer essas mudanças, mas a verdade é que ele só alterou os detalhes, mantendo a estrutura da história de Stoker intacta. Eles realmente acharam que isso seria o suficiente para disfarçar o plágio? Não podiam estar mais enganados. Do outro lado do canal, em Londres, vivia Florence Balcom, a viúva de Bram Stoker. Depois que o marido morreu, Florence se tornou a guardiã feroz do seu legado. Ela já não tinha a mesma grana de antes e dependia dos lucros da obra de Stoker para viver. A notícia sobre Nosferatu chegou até ela do jeito mais irônico possível. Uma carta anônima com o programa de uma festa de gala do filme em Berlim, que descrevia a obra como livremente baseada em Drácula. Para Florence, aquilo não era homenagem, era roubo. Decidida a proteger a obra do marido, ela não pensou duas vezes.
Com o apoio da Sociedade Britânica de Autores, ela abriu um processo judicial pesado contra a Prana Film. A briga se arrastou por 3 longos anos. A Prana Film, sendo uma produtora pequena, não tinha como se defender direito, ainda mais porque declarou falência logo depois do lançamento do filme, em parte por causa dos custos do processo. Em julho de 1925, a justiça alemã bateu o martelo. Florence Stoker venceu. Mas ela não queria só dinheiro. Ela queria a aniquilação completa do filme. O tribunal ordenou que todos os negativos e todas as cópias de Nosferatu fossem destruídos. O filme, que mal tinha nascido, foi sentenciado à morte. Parecia o fim trágico e prematuro de uma das obras mais impressionantes já feitas, condenada a virar cinzas antes mesmo de ter a chance de virar lenda. Será que a justiça pode matar uma lenda? Enquanto os advogados brigavam nos tribunais, o diretor F.W. Murnau travava sua própria batalha nos sets de filmagem. Murnau, um dos grandes nomes do expressionismo alemão, não estava nem um pouco interessado em só copiar a história de Stoker. Ele queria criar algo que conversasse com os medos da sociedade alemã daquela época. Uma nação traumatizada pela derrota na Primeira Guerra Mundial, assombrada pela pandemia da gripe espanhola e afundada na crise da República de Weimar. A grande sacada de Murnau foi transformar o vampiro. O Conde Drácula, de Bram Stoker, era um nobre, um conquistador charmoso que se infiltrava na alta sociedade. Ele era um perigo, claro, mas um perigo sedutor. Já o Conde Orlok, vivido de forma inesquecível por Max Schreck, era o oposto. Ele não era um aristocrata, era uma praga ambulante. Sua aparência era cadavérica, crânio careca, orelhas de morcego, dentes de rato e garras longas e esqueléticas. Orlok não seduzia suas vítimas, ele as consumia, trazendo uma onda de morte e doença. A atuação de Schreck foi tão bizarra que por décadas correu o boato de que ele era um vampiro de verdade, um mito que mais tarde inspirou o filme A Sombra do Vampiro. Essa mudança era uma metáfora poderosa. Nosferatu chega à cidade de Wisborg, escondido em caixões cheios de terra amaldiçoada e junto com uma infestação de ratos. O vampiro não era só uma criatura, ele era o vetor de uma doença, a própria encarnação da peste negra. A cidade de Wisborg se torna assim uma metáfora para a Europa traumatizada, e a chegada de Orlok encarna o medo da epidemia, um pavor que a sociedade conhecia muito bem após a devastação da gripe espanhola. Quem conseguiria escapar da praga que vinha com ele? Murnau usou todas as ferramentas do expressionismo para criar essa atmosfera de pesadelo. Diferente de outros diretores do movimento, ele foi pioneiro em filmar em locações reais, como o Castelo de Orava, na Eslováquia, transformando paisagens autênticas em lugares ameaçadores. Seu uso de sombras é lendário. Quem não conhece a cena da silhueta de Orlok subindo a escada, com suas garras projetadas na parede? É uma das imagens mais icônicas e arrepiantes do cinema. A sombra do predador chega antes dele, anunciando o mal. Murnau também inovou com técnicas como filmar em negativo para dar um ar fantasmagórico à floresta e acelerar os movimentos da carruagem de Orlok, criando uma sensação sobrenatural e perturbadora. Cada elemento do filme, da maquiagem à fotografia, trabalhava junto para criar uma sinfonia do horror, como prometia o subtítulo. Nosferatu não era só sobre um vampiro, era sobre a ansiedade de uma nação, sobre paranoia, xenofobia e o medo da decadência que assombrava a Alemanha. Murnau não adaptou só um livro. Ele canalizou o espírito sombrio de sua época para a tela. A vitória de Florence Stoker no tribunal em 1925 parecia ser o fim da linha. A ordem era clara. Apaguem todos os vestígios de Nosferatu da face da Terra. Os negativos originais e todas as cópias conhecidas na Alemanha foram caçados e queimados. Prana Film já estava falida, sem conseguir pagar nenhuma indenização. A criatura de Murnau tinha sido destruída, não pela luz do sol, mas por uma ordem judicial. A história de Nosferatu deveria ter acabado ali. Mas o destino, como num bom filme de terror, tinha outros planos. A chave para a sobrevivência foi o tempo. O processo levou 3 anos para acabar. Nesse meio tempo, entre o lançamento em 1922 e a sentença em 1925, a Prana Film, mesmo quebrada, conseguiu distribuir algumas cópias para fora do país. O filme viajou para lugares como os Estados Unidos e a França. Quando a ordem de destruição chegou,
esses exemplares já estavam longe do alcance da justiça alemã, guardados em arquivos e cinematecas. Ainda assim, a sobrevivência foi por um fio. Nenhuma das cópias que escaparam da fogueira estava completa. Eram versões com pedaços faltando, legendas diferentes e cenas cortadas. E por uma ironia do destino, uma brecha na lei de direitos autorais americana da época salvou o filme. Por um erro de registro, o livro Drácula já tinha caído em domínio público nos ECA nos anos 20, muito antes do que na Europa. Isso significava que, enquanto na Alemanha Nosferatu era ilegal, nos ECA ele podia ser exibido livremente, o que ajudou a transformá-lo num clássico cult. Por anos, o filme viveu nas sombras, igual ao seu protagonista. Foi só depois da morte de Florence Stoker, em 1937, que as cópias escondidas começaram a reaparecer. Historiadores e arquivistas iniciaram um trabalho de detetive, juntando pedaços de diferentes versões do mundo todo, como um quebra-cabeça macabro. As versões que vemos hoje são o resultado desse trabalho. A tentativa de Florence de destruir Nosferatu para proteger o legado do marido acabou tendo o efeito contrário. A briga judicial e a ordem de destruição só aumentaram a mística da obra. Ele se tornou o filme proibido, a criação que se recusou a morrer. Sua sobrevivência não é só um detalhe técnico, é parte da sua lenda. Nosferatu não apenas escapou da destruição, ele renasceu das cinzas, um verdadeiro morto-vivo do cinema. A sobrevivência de Nosferatu permitiu que ele se tornasse um dos pilares do cinema de terror. É difícil imaginar o gênero sem a sua influência, e talvez a sua maior contribuição para a mitologia dos vampiros seja uma ideia que não existe no livro de Bram Stoker, A Luz do Sol como uma arma fatal. Em Drácula, o sol apenas enfraquece o conde, não o mata. Foi Murnau quem inventou que a luz do amanhecer poderia desintegrar um vampiro. Essa ideia, criada para o clímax do filme, se tornou uma regra quase universal para as criaturas que vieram depois. O Conde Orlok também criou um novo tipo de predador. Se o Drácula de Bela Lugosi de 1931 firmou a imagem do vampiro sedutor, o Orlok de Max Schreck criou o modelo do vampiro bestial e disforme. Essa visão do vampiro como uma praga ambulante influenciou diretamente filmes como A Hora do Vampiro de Tobe Hooper, Um Drink no Inferno e até Os Vampiros de 30 Dias de Noite. A estética de Nosferatu foi muito além do horror. O uso de sombras e os enquadramentos distorcidos criaram uma linguagem visual que o cinema noir americano dos anos 40 e 50 bebeu direto na fonte. Diretores como Alfred Hitchcock, Orson Welles e Tim Burton foram claramente influenciados por Murnau. A famosa sombra do assassino em Psicose é uma parente direta da silhueta de Orlok na escada. Ao longo do século, Nosferatu foi reverenciado e reinventado. Em 1979, o diretor alemão Werner Herzog lançou seu próprio remake, Nosferatu, o Vampiro da Noite, uma homenagem fiel e melancólica. E em 2019, mais de 90 anos após a ordem de sua destruição, o filme finalmente entrou em domínio público no mundo todo, garantindo que sua visão de horror pudesse ser livremente compartilhada por novas gerações. E se fosse você, qual vampiro deixaria cruzar a soleira da sua porta, o sedutor ou o pestilento? De um plágio condenado à fogueira a um ícone que moldou o terror. A jornada de Nosferatu é tão incrível quanto o próprio filme. Agora eu quero saber de você. Qual é a sua versão favorita do vampiro no cinema? O espectro pestilento de Orlok, o aristocrata sedutor de Drácula ou alguma outra criatura que te assombra? Deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre esses monstros que tanto nos fascinam. Talvez algumas histórias nasçam para morrer, mas outras, como Nosferatu, são condenadas à eternidade. Mais de um século depois, a sombra de Nosferatu continua se estendendo. O filme sobrevive não como uma peça de museu, mas como uma obra de arte que ainda nos aterroriza. Ele prova que o verdadeiro horror não envelhece, porque fala diretamente com nossos medos mais profundos. O medo da doença, do desconhecido, da escuridão que existe fora e dentro de nós. A relevância do filme é constantemente reafirmada. No final de 2024, o diretor Robert Eggers, da Bruxa e o Farol, lançou sua releitura de Nosferatu, que chegou aos cinemas brasileiros no início de 2025.
Estrelado por Bill Skarsgård como Conde Orlok, a nova versão mergulha fundo no horror gótico da história original, apresentando essa lenda sombria para um novo público. Eggers, que diz que o filme de Murnau foi uma de suas maiores inspirações, mostra como o poder daquela visão de 1922 continua ecoando até hoje. Nosferatu é mais do que um filme de vampiro. É a história de um sobrevivente, uma obra-prima que nasceu de um crime, foi sentenciada à morte e, contra todas as chances, alcançou a imortalidade. Aquele espectro pálido, com seus olhos famintos e garras sombrias, não assombrou apenas uma cidade fictícia. Ele continua a assombrar a nossa imaginação, um lembrete silencioso e eterno do poder do cinema.